Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live do programa da Escalada Financeira. Na live de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre renda fixa. Então, como que essas rendas fixas podem te ajudarão na escalada da aposentadoria? Como que elas podem ser uma opção para vocês? E hoje a gente vai estar falando de três rendas fixas. Então, o foco vai ser em CDB, LCI e LCA. Então, a gente tem um mundo de investimentos em renda fixa, cada uma tem as suas particularidades. Na live de hoje, eu vou trazer um pouquinho sobre como funcionam essas três aqui, o CDB, o LCI e LCA, o que que elas são, quando você investe nelas, aonde que você está investindo, que tipo de empreendimentos estão relacionados com esses investimentos, quais são as formas de, por exemplo, impostos de rendas que estão envolvidos, quanto tempo eu preciso deixar o dinheiro lá para pagar a menor alíquota possível de imposto de renda, se elas possuem algum tipo de proteção ou não, e quais são os tipos de proteções que elas possuem, como que elas aparecem na corretora para eu comprar, como que eu analiso elas na compra, tá? Então, hoje vai ser um geralzão sobre esses três tipos de renda fixa, CDB, LCI e LCA, que fazem parte aí dos tipos de investimentos para sua escalada financeira para aposentadoria, tá bom? Espero que vocês gostem muito desse vídeo e bora pro vídeo. Bom, gente, então, o programa da escalada, então, se você quiser construir uma carteira que possibilite você se aposentar no futuro, numa data que você determinar, você precisa começar a construir isso a partir de agora, você precisa começar a dar esse primeiro passo. E esse primeiro passo, ele precisa ser tanto um passo que faça sentido para você, né, que seja de acordo com o seu conhecimento do momento, como a melhor oportunidade para você que é um investidor iniciante. Então, para cada investimento que você fizer, você precisa ter um entendimento correto e ir buscando novas fases, não ficar acomodado em um tipo de investimento só, porque quanto mais vocês entenderem do mercado, mais possibilidades vocês terão, quanto mais possibilidade vocês terem, mais possibilidades de ganho e mais possibilidade de antecipar a sua escalada para a aposentadoria. Então, é bem esse fluxo aqui que vocês vão seguir. Então, na live de hoje, a gente vai estar falando mais nesses primeiros 4 degraus aqui. Então, a gente está falando aqui de investimento de nível 2, classe B, tá? Então, até uma renda fixa, que é a possibilidade de você continuar essa escalada aqui fazendo uma diversificação, tá bom? Bom, então, para quem que é esse vídeo? São para pessoas que estão começando a investir, tá? Então, não é um vídeo para investidor já de longo prazo, é um vídeo bem para iniciante mesmo, para quem está começando a dar os primeiros passos nos investimentos, tá? Para quem já fez a sua reserva de emergência e agora quer começar a investir em outros ativos, tá bom? Para quem ou para quem já está quase finalizando a reserva de emergência, não precisa ter completado ela totalmente, já está em torno de 90, 95%, para você já começar a olhar para outros ativos para poder diversificar sua carteira, não esperar chegar até concluir a sua reserva para poder começar a investir em outras coisas, tá? Antecipe sempre os movimentos. Para quem também já tem a possibilidade de fazer investimentos de médio e longo prazo. Como assim? Você já fez as primeiras escaladas, né, os primeiros degraus, e agora você já tem a possibilidade de começar a investir para investimentos que não tenham liquidez. Então, para um plano já de médio e longo prazo, de 3 a 5 anos e tudo mais, tá bom? E para quem que não é esse vídeo, então, por exemplo, se você não se interessa por essa questão de liberdade financeira, de viver de renda, de antecipar a aposentadoria, se você está plenamente feliz com a sua condição financeira atual, então esse vídeo realmente não é para você, porque aqui são possibilidades de investimentos. E também para quem não gosta de renda fixa, tá? Porque esse vídeo realmente é totalmente voltado hoje para a renda fixa. Então, não vai ser falado nada de renda variável e tudo mais. Então, se você não tem interesse em renda fixa, não acredita em renda fixa, esse vídeo não é para você, tá bom?
Então, vamos começar aqui primeiro com os benefícios de vocês entenderem o que que é um CDB, um LCI, LCA. Tipo, vale a pena eu ficar gastando meu tempo para entender isso? Quais que são os benefícios se eu entender como que eles funcionam? Então, a primeira coisa que é importante, gente, é assim, é conhecimento. Quanto mais conhecimento vocês tiverem, maior repertório vocês terão para a tomada de decisão. E isso é crucial para vocês não caírem, por exemplo, em falsas sugestões, de investimentos ou em qualquer fraude financeira. Às vezes vocês não vão necessariamente investir nesses tipos de ativos, mas uma vez que vocês conhecem eles, conhecem os tipos de investimento, como que eles te pagam, quais que são rentabilidades que são viáveis, vocês conseguem se blindar e começam a aumentar o repertório de vocês para justamente vocês não caírem em nenhuma sugestão ruim, aquela sugestão que te promete rios de dinheiro em pouco espaço de tempo, sendo que eles são totalmente assim irreais, né? É muito uma aposta e tudo mais. Então, aumentar o nível de consciência é muito importante. Então, mesmo se vocês não gostarem ou não fizerem sentido para vocês ao final desse vídeo investirem nesses tipos de setores, é importante para vocês terem base de conhecimento, tá bom? Outro ponto que é super importante para vocês entenderem o que que é um CDB, um LC, um LCA, é justamente a diversificação. Tá? Então, diversificar o patrimônio dentro da própria renda fixa. Então, hoje a gente está falando, né, principalmente em termos de Brasil, brasileiros, pouquíssimas pessoas, né, pouquíssimos brasileiros investem, se não me engano, tem girando em torno de 35% da população que investe. E dentre essa porcentagem, a maior parte investe em o quê? Ainda investe em poupança, que é um tipo de renda fixa. Mas é um tipo de renda fixa que é o que menos rende, digamos assim, né? A gente tem possibilidades muito melhores, muito mais sofisticadas e até mais seguras do que a própria poupança, e mesmo assim as pessoas, por desconhecerem essas outras oportunidades, deixam somente na poupança. Então, a gente entender como funciona LCI, LCA, CDB, pode ser uma possibilidade de vocês tirarem esse dinheiro da poupança e justamente colocarem em outros lugares. Por uma falta de desconhecimento de outros ativos, eles vão ter comportamentos até semelhantes a uma poupança, mas rendendo mais. Claro que tem outras regras, por exemplo, com relação a vencimentos, que são diferentes. A poupança você tem a liquidez 100%, mas, por exemplo, se você deixa o dinheiro na poupança para a faculdade dos seus filhos daqui a muitos anos, né? Então, você está deixando o dinheiro em um lugar que rende muito pouco, sendo que você já sabe que não vai ser utilizado aí para longo prazo. Por que não colocar em algo que possa te possibilitar melhores rendimentos, tá bom? Então, aqui é uma oportunidade para vocês entenderem opções para melhores rendimentos dentro ainda da renda fixa. Então, dentro de um setor que é muito semelhante a um comportamento de uma poupança, que é onde a maior parte da população brasileira ainda deixa o seu dinheiro. Então, tirar o dinheiro da poupança e fazer ele render mais. Ter mais acesso a investimento em renda fixa com maior rentabilidade, né? Sem deixar de lado de analisar a qualidade dos ativos. Então, outro ponto aqui que eu trago que não é porque vocês vão colocar em um lugar que rende mais que vocês podem ficar colocando em qualquer lugar. Assim como na renda variável, a renda fixa também tem os seus riscos, não é porque ela é uma renda fixa que ela não tem riscos, elas possuem, mas o diferencial vai ser o como você olhar na qualidade do seu investimento, tá bom? Então, ter a possibilidade de escolher bons ativos em renda fixa e com uma rentabilidade melhor. Outro benefício muito grande é o custo do tempo, ou seja, quanto mais tempo a gente deixa o nosso dinheiro trabalhando para nós, mais o dinheiro também vai trabalhar para a gente. Então, isso daí é os juros compostos trabalhando a nosso favor. Então, se a gente tem um prazo maior, um tempo maior que eu deixo lá o meu dinheiro rendendo, maior benefícios eu vou poder usufruir. Por quê? Porque os juros compostos, a gente vai dar tempo para os juros compostos trabalharem ao longo desse tempo que eu determinar. Então, deixar os juros compostos justamente trabalharem em investimentos de médio e longo prazo.
a gente está falando aqui desses três tipos de investimentos, CDB, LCI e LCA, com prazo médio e longo, ou seja, acima de 3 anos, acima de 5 anos, até 7, 10 anos. Então, não é um dinheiro que você vai colocar em algum investimento e você vai ficar tirando a qualquer momento, ou que você vai, por exemplo, fazer planos de curtíssimo prazo para um investimento que tem um vencimento maior. Por isso que o planejamento também é tão importante, tá? Mas uma vez que você decidiu que você vai deixar esse dinheiro trabalhando para você nesse período, então isso é essencial, porque aí ele vai ter o tempo de trabalhar nos juros compostos, vai ser juros sobre juros, ou então você coloca um investimento, ele vai render e vai crescer o bolinho. Aí o bolinho cresce, o rendimento, os juros vem em cima desse bolinho maior. Aí ele rende, cresce o montante e aumenta, cresce o montante e aumenta. Então, esse é o efeito dos juros compostos. Então, deixar o tempo fazer com que seja um aliado na composição do seu patrimônio, na aceleração do seu patrimônio, tá bom? Outro benefício é a questão de planejamento, né? Se programar com as realizações de médio prazo, por exemplo, uma viagem, um casamento, com um prazo, com que você tenha um prazo determinado para buscar uma rentabilidade maior, tá bom? Então, assim, sempre ter um carimbo para esse dinheiro, para esse investimento. Então, esses tipos de investimento, eles podem ser tanto para você fazer realizações de médio e longo prazo, como também fazer parte justamente da diversificação do seu plano de aposentadoria, da escalada. Então, por exemplo, do seu patrimônio da aposentadoria, uma porcentagem vocês deixando para renda fixa e dentro da renda fixa é uma diversificação. Coloca um pouquinho CDB, um pouquinho LC, um pouquinho LCA, porque aí você consegue diversificar patrimônio da sua aposentadoria em renda fixa, não deixar todos os investimentos em um tipo só de investimento, tá bom? Bom, e o que que não fazer, né, nessa questão de investimento? Qual que é o jeito errado de começar a investir nesses tipos de investimentos? Por exemplo, eu tenho agora uma consciência de que a poupança ela não está rendendo nada, ela rende muito pouco, e eu quero colocar em alguma coisa então que renda muito. E aí a pessoa ela vai buscar CDBs, LCIs, LCAs só por causa dos altos rendimentos. Isso é um jeito muito errado de começar a investir nesses tipos de ativos, porque você não está analisando a qualidade dele. Então, você pode acabar colocando, assim, investindo em um banco que está oferecendo uma rentabilidade muito fora do normal, mas você não vê a qualidade dele e esse banco está com uma dívida super alta, ela não está conseguindo honrar os créditos atuais, e é por isso que ela acaba pagando muito alto agora para poder captar mais clientes. Um erro muito, muito grave é você só fazer um investimento baseado em rendimentos. Nunca faça só em rendimentos. Tem que analisar a qualidade da onde você está colocando o seu dinheiro, tá bom? Outro ponto é colocar todos os investimentos em um mesmo local, né? Então, por exemplo, você coloca todos os investimentos em um só CDB, em um só LCI, etc. Acontece, por exemplo, uma eventualidade que o banco ele vai falir. Então, todo o seu capital, em vez de você diversificar, você colocou só em um local e justo nesse local teve uma quebra. Aí você tem que ter o risco de acionar o FGC, tem demora, tem burocracia, então não vai ser um negócio que, por exemplo, faliu aquela instituição e estou segurada pela FGC, estou tranquila. Vai ter um trabalho por trás, né? Então, não utilize o FGC como se fosse algo que, só porque tem FGC eu vou colocar lá. Não, analise a qualidade, porque querendo ou não, quando vocês têm que acionar o FGC, tem toda uma demora, tempo, burocracia por trás, tá? Então, a gente tem que se blindar o máximo possível, e mesmo se blindando o máximo possível, se acontecer uma eventualidade, é como se fosse um airbag mesmo, é para proteger de uma coisa maior. Mas a gente sempre tem que fazer os investimentos de uma forma que a gente
se não se coloque numa situação de risco total, risco de perda total, tá? Sempre buscar diversificar, não colocar tudo no mesmo local, porque às vezes justo esse local vai ser o local que pode dar um problema. Por isso que a diversificação é tão interessante, tá? Outra coisa é colocar justamente num ativo que rende mais e não analisar o vencimento. Por exemplo, eu quero colocar esse investimento porque eu vou casar daqui a um ano. Só que eu tô vendo que tem esse CDB aqui que está pagando muito bem e ele está com vencimento daqui a 5 anos, vou colocar lá. E aí, quando der o tempo, eu resgato antes. Isso é um jeito muito errado de fazer investimentos nesse tipo de locais, tá? Você pode chegar no momento em que você for resgatar e perder muito dinheiro por causa da questão de marcação a mercado. Se você esperar até o prazo do vencimento, tudo certo. Agora, se você tiver uma antecipação de resgate, aí você pode chegar a perder muito dinheiro. Então, é um jeito super errado de começar a investir nesses tipos de ativos, tá bom? Bom, então agora vamos começar a falar justamente sobre o que que são esses investimentos de renda fixa, né? O CDB, o LC e o LCA. Então, a ideia de hoje é passar justamente dentro de cada um deles, como que eles funcionam, quando vocês investem nesses produtos, aonde que vocês estão investindo, tá? Quais que são os benefícios, quais são os riscos, a gente vai dar um geral em cada uma dessas rendas fixas, tá? Vamos começar então um CDB. O que é o CDB, né? CDB é o Certificado de Depósito Bancário. Então, o significado dessas três letras é Certificado de Depósito Bancário. Então, ele é um investimento em renda fixa, tá? O que acontece quando você investe em CDB? Então, você empresta o dinheiro para o banco. Então, você tem dinheiro, você, investidor, você tem dinheiro e você investe em um CDB. Então, você está emprestando dinheiro para quem nesse caso? Para um banco. Então, você realmente investe no banco. Você empresta o dinheiro para o banco. E aí, o que que o banco vai fazer? O banco pega o seu dinheiro e ele vai financiar outra coisa. Ele vai emprestar o dinheiro para alguém. Então, você empresta para o dinheiro você empresta o dinheiro para o banco e o banco empresta o dinheiro para alguém. Quando o banco empresta o dinheiro para alguém, que são os financiamentos e tudo mais, eles vão cobrar juros, que são juros muito altos normalmente. Uma parte desses juros que eles receberem, eles vão repassar para o investidor. Então, eles recebem juros de quem pega emprestado, um juros maior, eles ficam com o spread, né, que é a diferença, e depois remuneram os investidores que emprestaram dinheiro para eles. Então, o seu dinheiro, isso eu estou falando de CDBs que sem liquidez diária, tá, gente? Eu estou falando mais de CDBs com vencimentos, que podem ter uma rentabilidade maior. Então, o banco, quando você investe nesses CDBs que não têm vencimento imediato, ele não fica com o dinheiro lá parado. Ele pega o dinheiro seu e já empresta para alguém. Então, o seu dinheiro não fica lá paradinho, esperando dar o tempo para depois te devolver. O banco ele já pega esse seu dinheiro e já empresta para alguém. No que ele recebe de volta os juros, ele te paga uma porcentagem. Então, essa porcentagem que você recebe é uma remuneração que ele recebeu de alguém que ele emprestou dinheiro, tá bom? Então, é assim que funciona o CDB. Então, o CDB você empresta dinheiro para o banco. Tá? Então, como que funciona a questão de imposto de renda? O imposto de renda nos CDBs, ele funciona através da tabela regressiva de imposto de renda em cima do lucro, que ela pode variar entre 23,5%, que é o máximo, até 15%. 23,5, por exemplo, você vai pagar se você retirar o seu CDB em menos de 180 dias. Então, num período muito curtinho, se você retirar o seu dinheiro entre esses 6 meses, você vai pagar a maior alíquota de 23,5%. Ao passo que, se você deixar o seu investimento, se tiver um vencimento maior do que 2 anos, que 720 dias, você vai pagar a menor taxa de imposto de renda em cima do lucro, que
vocês são 15%, tá? Então, em termos de imposto de renda, para pagar o menor alíquota de imposto de renda, o ideal é que vocês invistam em CDBs acima de 2 anos para pagar o menor piso assim, da tabela regressiva do imposto de renda. E sempre é em cima do lucro, tá? E esses CDBs, eles possuem vencimento. Então, eu não estou falando daqueles CDBs que são utilizados também para reserva de emergência, eu estou falando dos CDBs com vencimento. Então, os vencimentos podem variar, pode ter de 1 ano, de 3 anos, de 5 anos, de 10 anos, tá? E normalmente, quanto maior o vencimento, vocês podem ter a possibilidade de ter maiores rendimentos. Por quê? Você está deixando num prazo maior e o banco tem mais tempo para fazer o que quiser com o seu dinheiro. Às vezes podem surgir oportunidades de tempos maiores e pagamentos maiores, tá? Mas lembra-se, não é porque tem um tempo maior, um pagamento maior, que vocês vão sair investindo em qualquer banco. Vocês precisam analisar a qualidade do banco para não ter o desgaste de ficar acionando FGC e tudo mais, tá? Então, esse é o jeito que funciona o CDB. Então vamos aqui para um exemplo de como que a gente encontra esses CDBs numa corretora. Então, na corretora, ela vai aparecer justamente assim. Aonde que vocês encontram dentro da corretora? Então, vocês vão lá em investimentos, dentro de investimento, vocês vão em renda fixa. Dentro da renda fixa, vocês vão encontrar esses tipos de CDBs, tá? Vamos aqui analisar os tipos que a gente possui aqui. Então, eu separei 2 exemplos aqui de rendimentos diferentes para eu poder mostrar para vocês quais que existem. Então, nesse caso aqui, eu tenho o CDB de um banco que ele vai vencer em maio de 2029. Então, no próprio título do banco, ele já aparece aqui o vencimento, tá? Então, aqui ó, tá até a demonstração que tem FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Esse tipo de CDB aqui, ele está atrelado aqui, ó, a juros, a CDI. Como assim, ó? Quando tá aqui, ó, taxa ao ano, 127% do CDI. O que que isso significa? 127% do CDI quer dizer que ele vai render em cima da Selic. Ou seja, no momento que você contratar, você precisa entender como que está a Selic. Ah, a Selic está 10,25%. Então, você faz 127% de 10,25, que vai ser o que vai render. Se for 100%, vai ser 10,25. Se for 100% do CDI, vai render igual a Selic. Agora, se é 127%, ou seja, eu estou rendendo a mais do que 100%, você vai ter um rendimento maior do que a Selic atual, tá bom? Então, esse é um ponto importante para vocês entenderem a questão de como que vai rentabilizar. Então, para longo prazo, gente, a gente precisa buscar rendimento, já que o banco vai ficar com o seu dinheiro durante um bom tempo, a gente precisa buscar rendimentos muito acima do que uma liquidez diária vai pagar, do que produtos que a gente coloca em reserva de emergência vai pagar. Então, você vai começar a negociar o tempo que você vai deixar o seu dinheiro. Então, nesse caso aqui, eu estou tendo um resultado de 127% do CDI, tá? Ó, se for pensar, há muito a mais do que o 100% do CDI. Então, é uma opção aqui. Outro ponto que a gente tem que ver é vencimento. Vencimento em 2029, maio de 2029. Então, a gente está em 2024, até 2029 a gente está falando em torno de 5 anos. Você pode deixar esse dinheiro esses 5 anos. Esse dinheiro vai ser utilizado para sua composição de diversificação de carteira de aposentadoria, que aí não importa, né? Pode ser mais para longe, ou você está utilizando esse dinheiro para algum plano de médio e longo prazo? Esse vencimento aqui atende? Então, esses são alguns pontos que é necessário analisar. Outro ponto, a qualidade do banco, já falei em outras lives. A qualidade do banco está ok? É um banco que ele é um bom pagador, ele remunera certinho no momento do vencimento, então são alguns pontos que vocês precisam analisar antes de investir em um CDB. Então, esse primeiro exemplo aqui está atrelado a juros.
Então vamos aqui para um outro exemplo de CDB, como que ele pode render também de uma maneira diferente. Então nesse caso aqui, ó, taxa ao ano, ele está rendendo IPCA mais 8,97, ou seja, se aqui eu estou falando que ele é parecido com a Selic, que é a taxa de juros, aqui eu estou falando que ele está junto, ele está andando junto com a taxa da inflação. Então, quando vocês verem aqui IPCA+, IPCA é a taxa de inflação. Vamos supor que no período eu estou com uma inflação de 5%. Então, eu estou falando que é 5% mais 8,97% que vai render. Então, esse CDB aqui, ele protege da inflação. Então, independente da inflação que tiver no período, ele está protegido da inflação, mais uma taxa pré-fixada de 8,97, que é uma taxa relativamente interessante, tá? Então, para esse tipo de CDB, ele está atrelado, ele está protegido da inflação. Então, para longo prazo, isso é extremamente importante, principalmente para composição de carteira de aposentadoria. Isso é extremamente importante porque ele está te blindando contra a desvalorização do dinheiro, tá? Então, esse tipo de diversificação também é interessante. Aqui o vencimento também, ó, 2024, 15 de 8 de 2024. Então, é um período curto. Nesse caso, por exemplo, eu estou gravando essa live no dia 21 de 5 de 2024 e ele já vence no mês 8. Então, voltando até aquela questão da tabela de imposto de renda, se eu investisse hoje neste CDB, porque eu estou vendo que está pagando uma taxa interessante, eu estaria pagando a maior tabela do imposto de renda em cima do meu lucro, que é aqueles 23,5%, tá? Então, nesse caso aqui, por causa do vencimento, que é um vencimento muito curtinho, por outro lado, eu estou pagando uma tabela de imposto de renda maior. Então, vocês viram que CDB não é só chegar lá, investir em qualquer local, a gente precisa entender qual tipo, se vai ser atrelado a CDI, se vai ser atrelado a CDB, a qualidade do investimento, qual que é o vencimento, se é um vencimento curtinho, se é um vencimento longo, e se for para longo prazo, por que não pegar algo que seja acima de 2 anos o vencimento para eu poder pagar uma tabela de imposto de renda menor, tá bom? Então, esses são os pontos do CDB. Agora vamos entrar aqui, LCI, tá? O que que são LCIs? O significado de LCI é letra de crédito imobiliário, ou seja, é uma renda fixa lastreada em empréstimos relacionados ao setor imobiliário. Então, você empresta para uma instituição de financeira. Então, aqui, ó, faz de conta que tem uma instituição, deixa eu desenhar aqui, ó, faz de conta que tem uma instituição financeira aqui. Então, ao invés do banco agora, vai ser uma instituição financeira. Então, você empresta dinheiro aqui, né, para essa instituição, e essa instituição vai financiar empreendimentos no setor imobiliário. Tá? Então, diferente de vocês emprestarem para o banco, vocês estão emprestando dinheiro para o setor imobiliário. Então, você pega o seu dinheiro, coloca numa LCI, e essa LCI vai emprestar dinheiro para uma construção nova, uma reforma, uma aquisição de imóveis, e o que eles receberem de juros, eles vão pagar para vocês de volta, né? Então, o que a gente recebe de volta são juros. O caso de LCI, a gente tem isenção de imposto de renda, então sem imposto de renda, tá? Então, isso é algo muito positivo e possui vencimentos. Então, a maioria dos LCIs, não existe LCIs com liquidez imediata, a maioria tem vencimentos de um prazo médio, assim, de 2, 3, 5 anos, tá bom? Como que a gente encontra as LCIs nas corretoras? Então, qual que é o caminho novamente? A gente pega, vai em investimentos, vai em renda fixa e dentro de renda fixa tem essa opção de LCI. Às vezes na corretora de vocês tem um filtro que vocês podem selecionar LCI e selecionar até o tipo de que vocês querem de rentabilidade, né? Se é atrelado a CDI, se é atrelado a IPCA, tá? Então, eu trouxe aqui dois exemplos de LCI.
Nesse caso aqui, ó, a taxa. Então, vamos ver aqui, a taxa está 99% do CDI. Aí vocês podem estar se perguntando, poxa, 99% do CDI, mas eu tenho CDBs com liquidez imediata, né? Então, aqui, ó, tá falando que você está pagando um LCI com vencimento em 2025, vou deixar o meu dinheiro cravado durante um ano, não vou poder mexer, e ele está pagando só 99% do CDI, sendo que eu tenho CDBs com liquidez diária pagando 100%, será que faz sentido? Lembra-se, ó, esse caso daqui do LCI, ele é isento de imposto de renda, ou seja, pelo fato dele ser isento de imposto de renda, mesmo sendo 100% abaixo de 100% do CDI, você não paga imposto de renda. Então, às vezes, realmente vale a pena, tá? Mesmo deixando cravado, o que vai valer a pena é o valor total que vocês vão resgatar no momento do vencimento. Então, às vezes, LCI que paga 99% do CDI compensa mais do que um CDB que pague 100% no mesmo período. Por quê? Porque eles têm isenção de imposto de renda. Nossa, mas como que eu vou poder analisar se é melhor um LCI, um CDB, de acordo com as porcentagens? Existem simuladores que vocês podem justamente colocar esses valores, colocar o prazo e fazer um balanceamento de qual que vale realmente a pena, tá? Eu deixo aqui indicação que é um que eu uso, que é o Clube dos Poupadores, lá de uma maneira muito didática, eles colocam lá a comparação entre poupança, Selic, CDB, LCI e LCA. E então é importante a gente analisar qual que vale a pena pelo período que a gente está pesquisando, tá? Então lembre-se que não é porque parece que está pagando pouco que ele é ruim. A gente não tem imposto de renda atrelado, por isso que é uma vantagem. Mas não quer dizer que eu tenha que só ficar buscando também investimentos sem imposto de renda. Às vezes, pagando, às vezes não, muitas vezes, pagando imposto de renda, eu tenho acesso a investimentos melhores do que com as isenções. Sempre a gente tem que focar no que a gente vai receber no final, tá bom? Então não fiquem assim grudados, eu não quero pagar imposto de renda, eu não gosto desse governo, não vou dar um centavo para ele. A energia que você está gastando buscando coisas que não pagam imposto de renda, vocês poderiam estar entendendo a dinâmica e investindo em locais melhores que vocês vão sair melhor mesmo pagando imposto, tá bom? Então não fiquem presos somente por essa questão de isenção de imposto de renda. Aqui tem aplicação mínima e vencimento, tá bom? E aqui, ó, por exemplo, ó, um exemplo de. Olha aqui, ó, que loucura. É, aplicação mínima, 5.500.000. Então, aqui, ó, esse é outro ponto que eu achei interessante. Eu trouxe um print só por curiosidade, mas olha aqui, ó, aplicação mínima, um absurdo de valor. Então, sempre verifiquem. Às vezes a gente fica só focado na análise da taxa e do vencimento e a gente esquece de verificar a aplicação mínima. Normalmente, quando a oferta é muito atrativa, então 100% do CDI com vencimento até 2025 é interessante, verifiquem porque provavelmente a aplicação é muito alta, a aplicação mínima é muito alta, tá bom? Numa realidade mais normal de aplicação mínima, então aqui a gente está falando em R$ 1.000, então a gente está com uma taxa de 96% do CDI e um vencimento em torno de 3 anos, né? 24, 25, 26, 27, em torno de 3 anos, então 2027. Então precisa analisar para ver se 96% do CDI realmente vai valer a pena, mesmo com imposto de renda, comparado, por exemplo, com um CDB que paga 120% do CDI com imposto de renda. Qual que rende mais? A gente tem que analisar junto com esses simuladores, tá bom? Então, essa é uma outra opção de investimento em renda fixa, vocês investindo no setor imobiliário. Lembra-se, gente, a gente está falando aqui de diversificação. Então, o primeiro eu estou investindo em banco, o segundo eu estou investindo no setor imobiliário.
Já a letra de crédito agrário, o LCA, né, que é a letra de crédito agrário, como que ela funciona? Ela também é uma renda fixa e ela está lastrada a empréstimos para o setor do agronegócio, tá? Então, você empresta dinheiro para uma instituição financeira que vai emprestar dinheiro para o agronegócio brasileiro. Então, é uma dívida também que todo o time do setor agrário, seja para comprar mais equipamento, para investir nas plantações, investir em tecnologia, pensa que eles precisam de dinheiro emprestado, então eles pegam dinheiro emprestado de uma instituição financeira e eles têm eles pegam aqui da instituição financeira, então vamos fazer mesmo, opa, o mesmo esqueminha aqui, ó. Então a gente empresta o dinheiro para uma instituição financeira e a instituição financeira empresta para o setor agrário, tá? Então, o setor agrário vai pegar, vai colocar o dinheiro assim, comprando sementes de melhor qualidade, ou comprando novas terras, ou comprando novos equipamentos, tá? E aí eles vão pagar de volta esses juros, né, do empréstimo, e esse empréstimo volta para a gente, uma parte dos juros desse empréstimo volta para a gente. Isso que é o LCA. Então, são dívidas no setor de agronegócio e é uma renda fixa também, tá? Eles são isentos de imposto de renda e também possuem vencimentos, tá? Então, como que aparece, né, os investimentos de LCA lá na sua corretora? Então, novamente, a gente vai em investimentos, aí a gente procura renda fixa e procura as opções de LCA. Vocês podem entrar novamente lá na lupinha, coloca LCA, que vocês vão ter as opções disponíveis na corretora de vocês, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem um exemplo de uma LCA com vencimento em 2026, então daqui a 2 anos, pagando 97% do CDI, tá? Então, tem vencimento e tem essa rentabilidade ao ano com aplicação mínima de R$ 1.000. Então, esses exemplos são exemplos atrelados à taxa de juros, atrelados à Selic e à CDI, tá? Esse é o caso aqui, ó, 2025, então um vencimento um pouquinho menor, pagando 96% do CDI, investimento mínimo de 1.027 e vencimento em 25/7/2025. Ou seja, até essa data, ele vai rendendo, vai pagando esses 96% do CDI. E uma vantagem que a gente tem de LCI e LCA por ser isento de imposto de renda, o que a gente vê lá na corretora de saldo é o que a gente vai receber, tá? Diferente de um CDB, que como ele tem imposto de renda, no momento do resgate ele já vai, né, reter o imposto de renda, o LC e o LCA não tem imposto de renda, então o que vocês verem rendendo lá é o que vocês vão receber ao final do período, tá bom? Então, essa é o LCA, né, que é a letra do agronegócio, de crédito do agronegócio. Então, mais uma variedade de renda fixa para sua composição de carteira, tá bom? Então, tipos de CDB, LCI e LCA. Então, quais são os tipos que a gente possui disponíveis? Então, a gente tem os com rendimento pré-fixado, que você já sabe o quanto que vai ser pago no futuro. Por exemplo, um CDB pagando 20% ao ano. Então, ele não está atrelado a uma Selic, ele não está atrelado a um IPCA, que foram os exemplos que eu trouxeram, mas você pode ter disponíveis, por exemplo, um CDB que paga 20% ao ano, uma LCI pagando 15% ao ano, então ela já tem um valor pré-determinado. A maior parte são pós-fixados, então são os híbridos pós-fixados. Então, eles são atrelados a juros ou a IPCA, e quando, por exemplo, a IPCA mais uma taxa pré-fixada. Então, esses híbridos são os que são mais comuns, são os que são atrelados a um CDB ou um IPCA mais uma taxa, tá bom? Todos eles
Tanto o CDB, quanto o LCI, quanto LCA, eles têm a proteção do Fundo Garantidor de Crédito. Então, para quem não conhece, o Fundo Garantidor de Crédito funciona como se fosse um seguro, do qual até 250 mil reais em investimento estão assegurados. Então, o ideal é que você não invista até esse valor, invista menos, porque o que está assegurado é os 250 mil. O que que acontece? Se, por exemplo, a instituição financeira quebrar, se o banco quebrar, é acionado esse FGC, e tem toda uma burocracia por trás e tudo mais, mas o valor que vocês investiram, vocês vão receber de volta por esse fundo de garantidor de crédito. Claro que tem as situações bem apocalípticas e tudo mais, se todos os bancos quebrarem ao mesmo tempo, que funciona igual uma seguradora, né? Se tudo acontecer ao mesmo tempo, claro que não existe como, não tem como ressarcir todo mundo se tiver uma quebra generalizada de todos os bancos, mas é por isso que a gente tem várias regras e proteções para que isso não aconteça. Então, se por um acaso, justo o banco que vocês investirem tiver uma quebra, a princípio a gente tem essa proteção do FGC em até 250 mil reais de segurado, tá? Vencimento de acordo com a contratação. Então, nos exemplos que eu trouxe para vocês, todos os investimentos possuem um vencimento. Então, março de 2029, fevereiro de 2030. Então, sempre vai ter um vencimento e vocês não conseguem resgatar o dinheiro antes desse vencimento, tá? A não ser que seja o de liquidez diária, de CDB de liquidez diária que existe. Mas os demais todos possuem vencimentos, tá bom? E agora, gente, ó, passando por tudo isso, né, entendendo um pouquinho o que que é CDB, LCI, LCA, por um resumo, colocando na mão na massa, como que a gente pode investir nesses tipos de renda fixa, né? Qual que é o passo a passo para eu começar a investir nesses tipos de investimentos, diversificando a minha carteira lá nos primeiros degraus ainda na renda fixa? Bom, a primeira coisa é determinar o valor e o prazo para o investimento, né, para não ter o risco de correr, para não correr o risco de resgatar antes. Ou seja, todos os exemplos que eu trouxe aqui são exemplos que o vencimento não é imediato, ou seja, vai ficar preso, o seu dinheiro vai ficar preso lá e vai estar emprestado para alguém. Vai estar emprestado ou para algum financiamento, ou para o agronegócio, ou para a construção de um empréstimo. Então, ele não está lá, né, disponível. Se você solicitar antes, você pode até conseguir resgatar, mas vai ter um preço para isso. Pode ser que vocês percam muito dinheiro com relação a isso. Por isso que determinar o valor e o prazo para o investimento é tão importante, tá? Então, determine, esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto é analise as ofertas nas corretoras e nos bancos, na instituição financeira, prazo e rentabilidade. Então, lembra, vai lá na sua corretora, entra nos tipos de renda fixa, anota, faz uma comparação entre o CDB, verifica, né, analisa quais que são interessantes para vocês investirem, para que vocês estão investindo. Então, é para o meu, é para minha aposentadoria, então eu posso correr um pouquinho mais de risco. É para alguma coisa que eu vou fazer em curto prazo. Então, assim, o porquê de vocês estarem investindo é muito importante, tá? Faz essa listinha de quais são os ativos que vocês vão investir e analisa. Eu tenho aplicação mínima? Tá ok, check. Qual que é o vencimento? Bom, esse vai vencer em 2029, esse vai ser em 2026, esse vai ser em 2027. Bom, como é para minha aposentadoria, eu posso pegar o maior prazo. Esse de 2029, beleza. Ele tá me pagando 127, vale a pena? Se eu comparar com um CDI que vai vencer em 2026, 97%. Mas não me interessa porque vai vencer muito rápido. Então, esse tipo de reflexão para sua carteira é super importante, tá bom? Vale a pena? Não vale? Então, vocês vão anotando e vão analisando essas questões de taxa mínima, vencimento e rentabilidade, tá? Utilizem o Clube dos Poupadores para comparar a questão das rentabilidades com e sem impostos de renda.
Terceiro ponto, ultra importante, analisar a qualidade da instituição financeira. Então, eu já falei, fui bem enfática em outras lives, o quão importante é a gente analisar a qualidade da instituição financeira, não só ficar investindo porque eles estão pagando mais, estão pagando um rendimento maior, mas entender o porquê, assim, qual que é a qualidade desse empreendimento, qual que é a qualidade desse banco. Porque aí a gente reduz as chances de ter que acionar um FGC, de ter uma dor de cabeça a mais, ter uma perda de tempo a mais, tá? Então vamos investir nosso tempo corretamente, procurando uma boa instituição financeira. Então, um dos pontos aqui que eu trago é justamente entender qual que é o grau de classificação, né? Tem as agências Moody's, Fitch, para a gente entender qual que tá a classificação dessas instituições financeiras e, por exemplo, esses triple A's, A menos, A menos ou A3, são os que são mais premium, os que normalmente pagam bem. Então, a gente consegue, se a gente conseguir pegar esses de melhor qualidade, a chance de ter um colapso minimiza. Ao passo que se a gente investir nesses de alto risco, vocês têm que ter consciência que é alto risco, eles podem estar até pagando a mais, mas a gente tem que ter consciência desse alto risco e que esse alto risco pode vir a se concretizar a ponto de você ter que acionar o fundo garantidor de crédito. Será que vale a pena? Sendo que eu tenho boas opções com alta qualidade e pagando um rendimento razoável. Então, assim, não fiquem iludidos só pela rentabilidade. Analise o grau de qualidade das instituições financeiras, tá bom? E, por último, para finalizar, dentre as opções de melhor qualidade, escolha a de melhor rentabilidade. Então, vocês viram que a gente passou por tudo, né? Por o valor mínimo, né, o valor que vocês vão investirem, o prazo que vocês vão deixarem, a qualidade do banco, da instituição financeira que vocês vão colocar. Por último, que a gente viu, assim, depois que passou por todos esses filtros, aí a gente escolhe o de melhor rentabilidade. Então, vocês viram que os filtros, a ordem dos filtros é qualidade, valor mínimo, prazo, para depois a gente ver rentabilidade, coisa que normalmente o pessoal só vê a rentabilidade e é onde pode estar fazendo escolhas muito ruins. E uma escolha ruim pode fazer você dar ré na escalada ao invés de continuar subindo, tá bom? Gente, esse era o recadinho que eu gostaria de trazer para vocês hoje, tá? Então, aprenda a investir, a ser independente, a construir a sua própria aposentadoria. A live de hoje era justamente para dar uma diversificação nos primeiros degraus da escalada, uma diversificação dentro da renda fixa. Espero que eu tenha conseguido passar mensagens legais para vocês. Então, mensagens finais: não seja dependente do governo ou de sistemas. Eu insisto aqui, faça a sua própria carteira, faça a sua própria aposentadoria. Não dependa do INSS, tá? Se pague, faça aportes mensais para o seu futuro e sempre estude, tá? Conhecimento é repertório, é poder. Aprenda sempre sobre algum tipo de investimento para a construção do seu patrimônio, e isso vai acelerar aí muito as suas conquistas financeiras, a sua liberdade financeira, a sua própria aposentadoria, tá bom? Esse era o recadinho que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Faça parte aqui da jornada da escalada financeira. E por hoje é só, tá? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.